Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês. E mais um Café com Jesus, que venho compartilhar a palavra de Deus. Mais um devocional, eu estou aqui para inspirar você. Me chamo Adriana Ferreira, estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia todos os dias, a tirar um momento de oração, de conversa com o Pai. Isso é muito importante, meditar na palavra. Faça isso todos os dias e você verá como isso fará diferença no seu dia a dia, como isso vai agregar muito valor, vai te deixar mais fortalecido, mais pertinho do Pai, com mais intimidade com Ele. Amém? A palavra que eu quero compartilhar hoje está lá em Lucas 24. Eu gostaria de ler o versículo 25, que vai dizer assim, ó, e eles lhe disse, como vocês custam a entender como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Versículo 32 fala assim, ó, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqui fala da palavra dos dois discípulos no caminho de Emaús. Aqueles dois viajantes, dois discípulos, estavam inconsolados após a morte de Jesus. E ali o terceiro dia, né? E no versículo 24, eles falam que alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram, né? Que as mulheres vão ali até o sepulcro, mas elas têm uma visão ali do anjo que diz, né, que ele não está mais entre os mortos, mas ele vive, né? Jesus passou um bom tempo com os discípulos e Jesus sempre falava o que viria de acontecer, né? E quando esses discípulos estão ali tristes, com o coração doendo, uma tristeza profunda pela falta do seu mestre, e ainda mesmo que tenham passado um longo tempo com Jesus, estavam ainda sem entender, mas Jesus expõe ali para eles as Escrituras, né? Mostrando para eles, no versículo 25, que como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, que o Cristo deveria sofrer, né? Estas coisas para entrar na glória. E quando ele expõe ali a Escritura, a palavra de Deus para os discípulos, né, para aqueles dois viajantes que estão ali no caminho, aí eles falam no versículo 32, né, logo após ali eles estarem na mesa, houve ali o partir do pão, Jesus sentou com eles, partiu o pão, e ali os olhos deles se abriu, né, após aquele momento que Jesus expõe a palavra para eles, senta ali do lado dele, os olhos deles se abriu. E eles poderam ver que era Jesus que estava ali com eles em todo o caminho, a todo momento Jesus estava com aqueles dois discípulos. E aí eles falam, não queimou o nosso coração, né? Quando ele estava expondo a palavra para a gente. Não queimou o nosso coração quando ele disse sobre as Escrituras. Era o Senhor que estava andando junto com eles ali. E meu irmão, minha irmã, a reflexão que eu trago hoje para vocês sobre este versículo maravilhoso, sobre a gente meditar na palavra, olha a importância. Aqui nós vemos o que Jesus nos ensina, né? E eu escrevi aqui na minha Bíblia que o antídoto contra toda tristeza que nos consome é a oração e o estudo bíblico. Porque a partir do momento que Jesus expôs a eles ali o que estava escrito nas Escrituras, né? O que haveria de acontecer, tudo já mudou diante, e ali a presença do Senhor, aquela conversa, a oração, que é uma conversa com o Pai, e logo após ser exposto à palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, né? Como o coração deles queimou, né? E eu escrevi aqui no meu caderninho assim, ó, estudando sobre a palavra das Escrituras, quando lida sobre a ótica da fé, faz o coração arder, e ela tem poder de nos libertar das amarras que sufocam, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? Ela diz que ela é cortante, uma espada de dois gumes que corta, ela entra dentro de nós, ela penetra, ela transforma, e por isso eu sempre estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus nos traz temor, né? Eu sou prova viva disso, né?
Como eu já falei várias vezes aqui, passei 5 anos na igreja, não lia a Bíblia. Só lia por cima, mas não estudava a Bíblia. Não tinha o prazer de me sentar todos os dias, de abrir as escrituras, de ler. E ali, quando eu comecei a fazer isso, que eu senti no meu coração que eu precisava estudar a Bíblia, e eu comecei, realmente ali aconteceu a minha conversão verdadeira depois de 5 anos na igreja. Ali eu comecei a sentir vontade de falar da palavra. Antes eu tinha até medo de falar da palavra. Eu não sabia nem os versículos, né? Era terrível, meu irmão, minha irmã. Mas depois que eu conheci a palavra, que eu comecei a estudar a palavra, meu irmão, eu não consegui ficar mais quieta. Eu queria falar da palavra, porque é algo transformador. Como o conhecimento nos liberta, ele tira as escamas dos nossos olhos, coisas que eu acreditava que eram verdades, e não eram, sabe? Coisas que eu achava que era pecado, e quando eu estudei a Bíblia eu vi que não era, e descobri que outras coisas que eu fazia, que eu achava que era certo, era errado, era algo que feria o coração de Deus. Por isso que diz que o povo peca por falta de conhecimento. A gente tem que ler a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Isso aqui, esse hábito de você ler a Bíblia, de você estudar a palavra, vai te ajudar no seu dia a dia, nos momentos bons, nos momentos ruins, felizes. Precisa da palavra todos os dias. Ela vai te fortalecer nos dias tristes. Ela vai te dar instrução para a sua vida, né? Ela é a bússola. Ela é o seu... Outro dia eu até escutei. Não, eu escutei não. Eu li no livro que eu estou lendo, do pastor Luciano Subirá, que a esposa dele, no começo do livro, ela falando, né, acho que era no início do livro, ela dando ali uma dedicatória ao seu esposo, falando do seu esposo, e aí ela falou algo bem interessante que ficou na minha memória, né, falando sobre a Bíblia, que a Bíblia é o manual do fabricante, e isso é muito forte, e que coisa linda, e é verdade. Quando você compra um aparelho, vem com manual te ensinando como você usar, como você deve fazer. Então a Bíblia, meu irmão e minha irmã, é o nosso manual. Porque quem te criou? Foi Deus, não foi? Então, ele é o teu manual. Você tem que saber, né? Tudo que você precisa saber está no manual da sua vida, que é a Bíblia Sagrada. Ela transforma a sua vida, ela causa temor, né? E assim começou a transformação na minha vida. Eu comecei a ter temor, muitas áreas da minha vida foram e estão sendo transformadas através da palavra. Por isso a importância de ler a Bíblia todos os dias. Esses dias eu vi um podcast muito legal também, um rapaz falando que ele tinha saído, se desviado dos caminhos do Senhor, e chegou um ponto da vida dele que ele estava no auge, mas sentindo um grande vazio no seu coração. Então ele resolveu fazer o quê? Um propósito com Deus. Falou: Deus, se o Senhor tem algo comigo, então fala comigo, eu vou ler a tua Bíblia. A partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. E ele falou que não tinha muito tempo de ler a Bíblia. E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a ir para academia, aí ele levava, porque tem Bíblia em áudio, gente. Tem Bíblia em todo lugar, não tem desculpa para não ouvir a Bíblia, não ler a Bíblia. E ele levava o fone de ouvido enquanto ele malhava, ele escutava a Bíblia. Ele disse que num determinado tempo ele já tinha ouvido a Bíblia toda. E ali já estava chegando em casa também lendo a Bíblia, porque às vezes não dava nem tempo de terminar o capítulo e ainda faltava coisa. E aí ele começou a sentir mais fome pela palavra e começou a sentir sede, fome pela palavra. Ali o Senhor foi trabalhando no coração dele, o Espírito Santo foi começando a convencê-lo, e aquelas coisas que ele fazia não teve mais sentido para a vida dele, porque a palavra de Deus transforma, ela nos traz temor, ela entra dentro de nós e nos confronta, meu irmão e minha irmã. E muitas das vezes dói, porque a gente vê que a gente está fazendo errado. E aí o Senhor começa a nos constranger de uma maneira, o Espírito Santo nos constrange ao ponto de que você olha e fala assim: nossa, isso que eu fazia não tem sentido. Isso não tem mais prazer nisso que eu faço. Meu coração queima quando nós lemos a palavra e com fé, nós lemos a palavra com fé de que Deus vai falar com você. Então abra sua Bíblia, sente, pegue sua Bíblia, ouça sua Bíblia, mas fale assim: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, através da tua palavra. Leia a Bíblia, ore. Isso vai fortalecer o seu coração e a sua caminhada com o Senhor. E se você ainda não conhece, leia a Bíblia para você conhecer quem é Deus e você entender quem é o seu Criador. Leia a Bíblia com o coração aberto para aprender e para ouvir a voz daquele que te criou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.